Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. E quando a angústia revolta, eu não acho a porta, não vejo a solução. É Ele, o amigo adorado, que está sempre ao meu lado e me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Boa noite, mais uma vez aqui juntos, apesar de separarmos tanto no mundo, nós conseguimos ficar juntos. Através dessa telinha a gente faz milagres. E como é bom, né, a gente já ter essa tecnologia. Essa tecnologia nos salva. Imaginou se não tivesse tecnologia, a gente ia ter ainda que ficar tocando tambor para se comunicar? Não nada, né? Ia ficar triste. Tudo vem no tempo certo, viu? Tudo vem no tempo certo. Agora está na hora da gente começar a se movimentar para as mudanças, né? Hoje a gente vai dar mais um passo para raciocinar junto com o Hamed, para olhar o ângulo que ele está vendo a evolução do ser humano. E vamos ver se ajuda, né, que a gente olhe também por outro ângulo os nossos comportamentos, as nossas condutas. Vamos iniciar, então, o nosso encontro pedindo ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe, que esse manto crístico possa estar sobre o nosso planeta, iluminando os corações de todos os seres humanos, para que possamos sair desse processo rejuvenescido, renovado,
dando aquele grande salto quântico, mudando todas as metas, todos os propósitos, porque esse é o tempo de raciocinarmos sobre onde estamos, o que está atrás de nós e qual é a nossa proposta de futuro. Abençoe, Mestre Jesus, a todos que estejam interessados justamente nessa avaliação pessoal, avaliação íntima, e que nos dê uma intuição, uma inspiração nos seus mensageiros para a melhor forma de convivermos em paz nessa quarentena. Assim, pedimos que o plano espiritual da FEAP autorize e estejam também aqui presentes para o início do nosso estudo de hoje. Graças a Deus. Bom, estamos agora com a possibilidade de darmos prosseguimento a esse estudo tão importante que vai agora nos mostrar uma outra faceta dos comportamentos humanos. Estamos entrando no capítulo 3. O capítulo 3 se chama Máscaras. Olha, não é carnaval, não. Mas como a gente gosta de usar máscaras, não é? Para escondermos. Escondermos, na verdade, o nosso próprio íntimo. Nós mesmos usamos máscaras para nós mesmos. Olha só, que coisa, né? Então, Hamed começa com uma parte da fala de Jesus, que saiu em Hebreus, que diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra, ela julga as intenções do coração. Não há criatura oculta à sua presença. Tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Então, aqui, ele ainda fala que ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga as disposições e as intenções do coração. Então, isso é porque nós estamos vendo aqui a possibilidade de uma palavra poder chegar ao nosso íntimo, ir lá para ver aquilo que você não está mostrando. E aí, com isso, eu consigo ver o que é da alma, o que é do espírito, o que é da matéria, o que é do espírito. A alma, quando ela se torna alma, é porque ela já está envolvida na parte terrena. O espírito, ele precisa passar pela parte terrena para que ele absorva conhecimento, para que ele estude os comportamentos. Mas ele não pode esquecer em nenhum momento que é um espírito. E é isso que ele vai começar a mostrar. Os atos e atitudes que nós trazemos de vidas e vidas e vidas e vidas anteriores. Vamos ver, então, o que ele nos diz nesse capítulo. Ele começa falando que os atos e atitudes que nós tomamos no presente estão intimamente ligados a desejos, aspirações, sentimentos e emoções antecedentes. Então, nada que acontece hoje conosco deixa de ter interligação com as nossas vivências anteriores. Sejam vivências dos sonhos, sejam vivências vividas em sentimentos, afetivas, sejam vivências que trouxeram os nossos sucessos de hoje. Está tudo interligado com esse passado. Nada fica esquecido. Está aquele arsenalzinho lá dentro da nossa memória que vai trazer para a gente exatamente
subsídios, instrumentos para que eu possa agir hoje, para que eu tenha atitudes hoje diante dos estímulos que são de hoje, mas a minha atitude ela não é só de hoje. Ela tem alguma coisa a mais aí que você muitas vezes não se dá conta, porque você tem aquele véu do esquecimento, né? E você não se dá conta de que tem tanta coisa dentro de você. Nossas ações não são efetivadas sem razões anteriores. Não adianta dizer assim, isso aí, não sei de onde veio, não sei por que isso. Tem sim. E olha, não são só, a gente não é só influenciada pelos meios direto ali no presente. Ele está dizendo que existem razões antes daquele momento. Não podemos evitar isso. Ele fala que a atuação de hoje é influenciada por crenças, preconceitos, valores éticos, convenções sociais. Por quê? Porque detrás da cortina do teatro da vida, essa vida que é íntima, que é só sua, estão verdadeiras razões do nosso jeito de agir e de pensar. Então, nesse teatro da vida, que eu vou como sendo uma pessoa única, que a gente já viu que todo mundo aqui são seres únicos, tem sempre uma razão de ser por eu ter respondido daquela maneira. Por eu ter aceitado algumas influências, por eu ter deixado ser arrastado por algumas emoções, ou até mesmo por ter bloqueado o meu comportamento. Por ter me colocado como bloqueio naquilo que vem de fora. Eu não sei que razão é essa, porque está lá guardadinho. Está guardadinho lá no meu coração. Está guardadinho lá nas minhas camadinhas do meu espírito. Mas elas funcionam como termômetro. Elas funcionam como alavancas. Elas funcionam como paredes. Tem várias formas de isso tudo que está dentro de mim ajudar ou atrapalhar as minhas ações de hoje. Por isso é importante a gente entender que não somos uma tábua rasa. Eu estou aqui com toda uma bagagem que pode me ajudar ou pode me atrapalhar. Depende de como eu percebo a forma que eu estou falando, a forma como eu estou sendo, me deixando influenciar, não é? Porque a gente não é influenciado à toa, a gente aceita a influência. Por isso é importante entender. Sou eu que estou aceitando, por que eu estou aceitando, o que isso está me favorecendo, o que não está me favorecendo. É importante a gente saber isso. Nós passamos muitas vezes por situações constrangedoras, situações estonteantes na vida, que a gente para assim e diz, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Acontece que como nós não sabemos lidar com essas situações, nós também não sabemos a sua origem. O que acontece? Quase sempre acionamos mecanismos de defesa. Mecanismos de defesa do ego. É aí que criamos um espaço entre aquilo que vier dentro de mim e a situação de realidade. É um bloqueio que eu faço, é uma desculpa que eu dou, é um anteparo diante das situações que são constrangedoras para o meu espírito. Esse mecanismo, ele pode ser definido como um conjunto de tendências, emoções comportamentais que ocorrem automaticamente quando percebemos de forma consciente ou não uma ameaça psíquica. Se nós percebemos alguma coisa que está me ameaçando, mesmo que
aqui na minha consciência eu não esteja detectando aquilo como ameaça, mas internamente aquela vivência do passado coincide, faz sintonia com aquela forma que o meio está trazendo para mim de estímulo. Automaticamente eu começo a me proteger. Eu quero me proteger dessa amarga realidade. E aí os mecanismos vêm ao nosso auxílio. Porque, na verdade, se nós não tivéssemos também alguns mecanismos, nós não sobreviveríamos a tantos arrastamentos que às vezes a vida está nos conduzindo. Mas precisamos conhecer as nossas atitudes para poder trazer para o nosso íntimo de por que eu fiz isso, por que eu respondi daquela maneira. Então, os mecanismos de defesa, eles estão ligados, de certo modo, às funções adaptativas do ego. Então, é importante a defesa? É importante a defesa, mas vamos ver até onde ela pode ir ou não. Elas são molas propulsoras que amenizam os golpes psicológicos que sofremos na alma. Então, aí já tem uma ajuda dessas defesas. Elas amenizam, o golpe não fica tão forte. A gente já não se sente tão dilacerado com os golpes que vêm de fora. Tem várias maneiras delas aparecerem, né? Por isso, elas não devem ser vistas sempre como patologia emocional. Elas não são patologias emocionais. Quando a gente tem comportamento adequado, elas servem de amenizar, para que a gente possa evitar um baque maior. Pode ser que tenha um comportamento não adequado. Sendo adequado ou não adequado, ela precisa, então, ser estudada. Agora, elas precisam também ter um termômetro seu. Por quê? Elas só serão adequadas se elas forem utilizadas durante o tempo necessário. Olha o que ele diz. Se não for usado do tempo necessário, esse uso instintivo do mecanismo de defesa pode ser inadequado o uso e ser prejudicial. Mas se for usado o tempo necessário, ela serve de equilíbrio, ela serve de medida para recompor a nossa saúde integral. A perpetuidade de qualquer medida defensiva do ego diante de um fato ou acontecimento poderá ser definida como doença ou desequilíbrio de uma função psíquica. Então, se fica demais, ela já vai se transformar, já vai levar a um desequilíbrio. E aí, desequilíbrio, doença da função psíquica, não significa que seja uma patologia emocional sempre. É só quando leva a essa doença. E ela só vai acontecer se você usar por tempo realmente excessivo, daquela pessoa que é defensiva por natureza. Ela se fecha em copas, fecha uma bolinha e ponto. Ninguém chega a ela, ninguém consegue mudar o comportamento dela. Ela vai ser adinho eterno daquela maneira. Vai chegar um ponto que ela também não vive, ela não sobrevive, ela não consegue usufruir da vida, ela não evolui. Se ficar tempo demais, não há evolução. Por isso, o ego, ele é importante nesse momento, para ele mostrar para você o meio e não ter medo de olhar a realidade. Porque se o ego tiver medo de olhar a realidade, ele não vai mostrar a você o que a realidade tem de bom. Ele só apaga a realidade. Ponto. Não quero ver isso e ponto.
Não é assim. Ele fugiu, teve aquela trava, se protegeu, mas depois ele precisa ir voltando novamente a olhar a realidade. E isso realmente, se não acontecer, vai precisar realmente de profissionais, né, que realmente podem trazer ajuda. Então, ele fala de dores da alma. As dores da alma, em muitas ocasiões, tendem a dar continuidade a algum mecanismo de defesa do ego, levando a quê? A uma formação ou a um outro mecanismo de defesa. Uma coleção de máscaras que, sem dúvida, leva a eus desconexos. Olha só, vamos pensar nesse processo que ele está dizendo. A dor da alma, que nós sabemos que é a angústia, a ansiedade, essas dores da alma que a gente traz, que vai cobrindo a nossa realidade interna, leva a uma formação insuportável de máscaras. A gente começa a colecionar máscaras. E cada vez que eu utilizo a máscara, que eu formo a máscara, eu vou trazendo um eu, que não tem nada a ver com o meu self, que não tem nada a ver comigo, que eu sou como eu sou, de verdade. E acaba chegando ao ponto de que eu não sei nem quem mais sou eu, de tanto que eu estou fugindo da realidade. Isso por quê? Porque eu já estou envolvido com as dores da minha alma, eu já trago essências do passado doloridas e a continuidade da minha vida está só reforçando essas dores. E eu vou começando a formar coleções. Coleções para cá, coleções para lá. E aí ele diz o seguinte, complementando essa palavra, o próprio Hamed diz: a ignorância de nós mesmos nos leva a uma multiplicidade de comportamentos e, por consequência, a um emaranhado de eus desconexos. Tudo isso, então, que favorece a eu esconder os dores da minha alma, é por ignorância. Ignorância de quem eu sou. Essa multiplicidade de comportamentos falsos, esse emaranhado de eus desconexos, são por conta do autodesconhecimento. São por conta do auto-rebaixamento de si mesmo, da falta de conexão com a minha essência. Eu não me respeito, eu me ignoro, eu me desvalorizo. Então, tudo isso vai somando e cada vez que vem uma força externa que é amedrontadora, eu vou formando coraças. Coraças aqui, coraças ali, coraças acolá. Existem pessoas até que parece até que tem 1001 personalidade mesmo. Ela tem jeitinho aqui, ela tem outro jeitinho ali, ela tem outro jeitinho acolá, e ninguém, na verdade, conhece quem é esta criatura. Eu acredito que vocês conheçam muita gente assim, que parece que são bonecos, fantoches na sociedade. A cada pessoa que fala, ela está envolvida num trejeito, numa voz, até mudam de voz. Está falando com uma pessoa, está com a voz, nada, quebrou, daqui a pouco foi para outra, você não quer. E a gente fala, meu Deus, como é que pode fazer todo esse mecanismo para que ninguém descubra quem é ela? Muitas vezes acontece isso. Dentro de casa, com a família, a pessoa é mais autêntica. Quando chega na rua, ninguém conhece. Porque o verniz social
que ela quer impor a seu comportamento é para ser aceito socialmente. Não é melhor se conhecer e encontrar o meio termo, tanto em casa como na sociedade, para ela ficar livre, para ela ficar solta, sem defesa? Porque a agressão de casa também é uma defesa. Aquela pessoa rude, aquela pessoa brusca com os familiares, também é defesa. Aquela pessoa tão meiga, tão cheia de na sociedade, também é uma defesa. São eus desconexos. Agora, quem é o eu que está ali? Nem ela sabe. E nós não vamos também saber, porque enquanto ela não quiser descobrir quem é o eu que está ali presente, não vai descobrir, realmente mostrar. Não vai, nem ela mostra, nem ela mostra para os outros, nem ela mostra para ela mesma, né? Esse é o problema. François Roquefoucauld, ele disse o seguinte, é um escritor francês que dizia que ficaríamos envergonhados de nossas melhores ações se o mundo soubesse as reais intenções que as motivaram. Por trás das nossas ações, tem ações e tem ações. Tem condutas que, se as pessoas soubessem o motivo, iam realmente nos dar vergonha. Por que eu fiz isso? Por que agiu assim? Ah, porque eu estava com vergonha. Ah, porque eu queria manipular. Ah, eu queria sair na frente, eu queria ganhar o primeiro lugar. Ah, eu queria mostrar que eu era carismática. Então, ele diz que realmente ficaríamos envergonhados das melhores ações se o mundo soubesse os motivos que estão por trás delas. E nessa questão de melhores ações, realmente, ações que às vezes a sociedade acha bonito. Não, olha como aquela pessoa é. Ela faz isso, ela ajuda fulano, ela ajuda ciclano. Até isso, nós vamos ver ali embaixo que também pode ser falso. Então, inúmeros meandros da nossa conduta atual, nós desconhecemos. Desconhecemos e suspeitamos que as formas de ocorrência desconhecidas vão especificando nosso modo de agir. Mas isso é uma suspeita precária. A gente não sabe qual é a máscara que a gente vai sair na rua agora. Tá lá, eu estou querendo me arrumar, eu vou pensar, que meio, para onde eu vou? Quem é que eu vou encontrar? Se eu vou encontrar fulano, eu vou assim. Eu vou preparando até as palavras que eu vou dizer. É por isso que ele diz, o nosso modo de agir pode ser especificado por ocorrências desconhecidas nossas, que são ocorrências lá do passado. E nós suspeitamos que essas formas sejam as certas. Mas como isso é muito precário, porque nós desconhecemos os meandros da nossa conduta, na verdade também fica precário a forma de eu agir. Frágil. Se alguém conseguir descobrir que aquilo ali é falso, eu desmonto, eu caio no chão. Quantas pessoas são pegas de surpresa que a pessoa descobre? Será que isso não é isso? Será que você não está falando isso por causa disso, disso, disso? O que você quer alcançar com essa palavra? Com essa forma de agir? E aí eu entro em choque, eu entro em corner. Porque as pessoas descobrem o que está por trás daquilo. E há pessoas que são perspicazes. Elas conseguem ir nesse fundinho da alma. Elas conseguem descobrir esses meandros da nossa conduta. E nós estamos crentes que estamos abafando, porque não queremos descobrir, não queremos conhecer, não queremos especificar para nós mesmos as condutas que eu preciso realmente ir
estudando, refletindo e tirando do meu caminho. Isso vai somando a doença da alma e cada vez mais eu me torno a alma mais doente, mais ignorante de si mesmo e cheia de melindres, cheia de não me toques, cheia de processos negativos de relacionamento. Não consigo escolher as pessoas para me relacionar. Por quê? Porque eu não me conheço. Como é que eu vou escolher uma pessoa que tenha sintonia comigo se nem eu sei com quem eu tenho sintonia? Uma hora, eu gosto daquela pessoa alegre e tal. Na outra hora, eu quero a pessoa séria, eu quero a pessoa culta, eu quero a pessoa mais velha. Por quê? Porque eu mudo o meu meandro da alma. Eu mudo o meu interior. E mudando o meu interior, sem eu conhecer, eu vou fazendo as mudanças de comportamento também. Ele coloca, inclusive, que a gente precisa olhar de outra maneira. E eu trouxe um pensamento da Madre Teresa de Calcutá, que diz o seguinte: não ame pela beleza, pois um dia ela acaba. Não ame por admiração, pois um dia você decepciona-se. Ame apenas, pois o tempo nunca pode acabar com um amor sem explicação. Então a gente tem a condição para amar, condição para gostar, condição para ir para responder à sociedade, é falso. Mas se eu vou, o meu comportamento espontâneo, com bom senso, sabendo exatamente por que eu estou ali, por que eu estou escolhendo aquilo, por que eu estou falando daquela maneira, me conhecendo, eu nunca vou me decepcionar. Eu nunca vou acabar o estímulo que está me atraindo. Simplesmente vou viver. Simplesmente vou acontecer. Ele diz que ações caritativas, se fossem avaliadas, algumas delas profundamente, trariam à tona na nossa consciência revelações surpreendentes, inesperadas. É claro que ele não está contra a ação de caridade, nem dizendo que todo mundo que faz caridade é falso. Mas tem pessoas que vão fazer caridade que você vê que na hora da caridade elas se transformam. São pessoas que riem só na hora da caridade. Mas depois, quando está no dia a dia com a gente, aquela cara séria, sem graça, emburrada. Mas vai lá para levar a comida para o pobre, para falar com a pessoa que está doente, ela se abre. Ela mostra uma pessoa que não é. Por que ela não pode ser? Porque ela não está ali porque ama apenas. Ela está ali porque ela quer admiração. Ela está ali porque ela quer que as pessoas vejam o lado belo dela, que nem ela sabe permanecer nele. Então é muito sério isso que ele está falando. Quem vai reunir aqueles grupos de caridade tem que ver quem está ali mesmo, de coração, amando, ponto. Amando, ponto. Sem explicação. Eu gosto disso, ponto. Eu gosto de fazer aquilo, ponto. Eu vou fazer aquilo porque eu quero que todo mundo veja meu retrato lá no Facebook, no meu story, vou mostrar meu story, eu dando comidinha para as pessoas, eu ajudando as criancinhas, eu dando aquela aula para todo mundo que é pobrezinho. Para quê? Por isso é que os jornais, por isso é que os anúncios funcionam sempre mostrando o lado negativo da sociedade. Aquele lado que é do mal. Porque ele precisa aparecer. O que é do bom não precisa aparecer. Porque não tem explicação para eu ser boa. Eu preciso ser boa, apesar de qualquer coisa na minha vida. É o que ela diz, ame apenas.
Então, quando eu trago à tona na minha consciência essas revelações que mostram que aquela caridade que eu estou fazendo, aquela benevolência que eu estou fazendo não é do coração, eu vou decepcionar muita gente. Porque as pessoas vão me amar por admiração, mas eu vou decepcioná-las depois. Elas vão me ver com a beleza que um dia vai acabar. Por quê? Porque eu não estou amando apenas. E as pessoas estão me amando porque eu estou mostrando um lado bom que não é verdadeiro. E aquilo vai acabar. O amor apenas não acaba. Vamos observar o que motiva, qual é a raiz intencional do mecanismo de defesa. Compensação de inferioridade. Eu me sinto inferior a todo mundo e para me compensar, eu falo alto nas festas, eu sou a primeira a querer dançar, eu quero sempre ficar no topo. Mas aquilo ali é tão falso que eu não consigo me manter o tempo todo ali. E aí é que eu vejo que as pessoas não estão lá autenticamente. Porque bastou que a sociedade começasse a cobrar um pouquinho mais delas, elas abaixam aquele pano. E quando a gente vê quem estava lá em cima, brilhando, era simplesmente um satélite. Não era um sol verdadeiro. Desatenção seletiva diante das situações aflitivas. Então, aquela pessoa, sabe a história das uvas verdes? Vocês conhecem a história das uvas verdes? Eu não quero ver a uva porque ela está verde. Não, ela está madura. Mas eu finjo que não vejo. Ah, mas ela estava verde, por isso que eu não estou nem ligando para ela. Então, há situações aflitivas que eu não quero ver. E aí eu crio um processo de desatenção. Está gritando aqui na minha frente. Está pegando fogo. Mas é uma coisa que mexe comigo. E aí eu faço um processo de seleção na minha atenção. Porque a situação é aflitiva para mim. Então, entra o mecanismo de defesa. Entorpecimento de sensações afetivas. Há pessoas que sofreram muito na vida, que criaram couraças nas sensações, nos afetos, nas intenções emocionais. Então, criam couraças em que elas parecem um robô. Aquelas pessoas que até o sorriso dela é falso, porque entorpece as sensações. Aí a pessoa diz, você não sentiu nada? Não. Não percebi. Não senti. Você está beliscando a pessoa, faz cosquinha e a pessoa não ri. Ela criou um entorpecimento, que chega a um ponto que realmente vira uma doença. Introjeção de onipotência. A pessoa vem, durante muito tempo, criando uma imagem dela de onipotência. A ponto dela realmente se mascarar de onipotência. Ela acha que é o Deus ali, em carne e osso. E ela entra numa sala como Deus, ela sai da sala como Deus, ela acorda como Deus, ela dorme como Deus. Isso já está dentro dela. Ela não consegue tirar essa essência que modificou toda a essência original divina dela. Ela é a onipotência. Ela nem está onipotente. Porque às vezes a gente até se acha, puxa vida, eu tenho que resolver, puxa, estou me sentindo onipotente, eu estou tentando resolver tudo. Mas se você se vê na onipotência, vestida lá na raiz, imagina o que você vai fazer. Imagina como você vai tratar as pessoas.
vai ficar lá em cima do Everest, olhando para o mundo. Olha só, todo mundo aí, piquititinho, que não vale nada. Deslocamento de vantagens políticas. Eu vou fazer com que minha posição diante de um social, de um grupo social, consiga trazer para mim vantagens melhores. E isso começa a haver manipulação. Eu estou oferecendo um papel na minha equipe para você participar, cooperar, compartilhar aquilo que você sabe. Mas essa pessoa consegue fazer com que haja um deslocamento do papel dela para ela ganhar uma vantagem política naquele meio, de forma a que ela consiga entrar numa posição diferente da que ela realmente estaria. Chegando a ponto de pessoas que não são o chefe, mas elas se comportam como a chefia do ambiente, da equipe. E se não tiver uma liderança com bom senso, uma liderança que seja realmente forte, ela engole essa liderança. E aí aquela vantagem que era só dela preparar o material, dela mostrar o conhecimento dela, aumenta, porque ela passa a querer também ganhar o pódio dentro da equipe. Negação de interesses sociais. Há coisa mais falsa do que uma pessoa que está ali no meio social e vai por conta daquilo que estão oferecendo e se nega o tempo todo de que quer alguma coisa ali. Olha, eu não estou aqui por interesse, não. Eu estou aqui para ajudar. Eu só quero ajudar. Essa pessoa que está falando muito que só quer ajudar, pode crer. Ela tem um mecanismo de defesa para mostrar ali. E isso pode ser um passo para o deslocamento da vantagem política. Ela entrar com essa negação, que é para todo mundo poder deixar ela entrar, e com isso, ela, creu, como diz a pessoa, né? Aquele creu, pega lá a vantagem e a onipotência está lá dentro, ela não consegue ficar exatamente o tempo todo assim, isenta daqueles interesses. Não, mas eu não tenho interesse, não. Caiu na minha mão. Por que caiu na minha mão? Mas eu não queria isso. Eu não queria nem que meu nome ficasse ali. Mas se não tiver o nome, ela olha e diz assim, eu não precisava colocar alguém aí de responsável, não precisa ser eu, não. Mas se vocês quiserem, pode botar meu nome. Eu não ligo, não. Isso é um problema sério. Essas pessoas que são as falsas modéstias, né? Projeção de imunidade e regalias. Eu não adianta, eu não me misturo disso. Eu não quero ganhar nada com isso. De uma certa forma, também faz parte dessa negação. Eu projeto que eu sou imune a qualquer tipo de retorno. Eu não quero nada. Quero nada. Só quero estar aqui mostrando o meu trabalho. Isso é um perigo. Porque tudo que acontecer, que tiver o nome daquela pessoa, ela vai dizer, meu Deus, eu não queria nada. Por que puseram meu nome? E ela compra o coitadinha da equipe, né? Ela compra essa posição de coitadinha na equipe, mas ela não quer nada. Ela está imune a qualquer vantagem. E as pessoas ficam com peninha dela. Olha como ela é humilde. Não, vamos falar o nome dela assim. Vamos mostrar que ela fez isso. Vamos
ajudar, ela é muito humilde. Humilde. Vai ver a onipotência quando mexer com ela. E ele traz a repressão de sentimentos não admitidos. É claro, quando a pessoa tem uma carga muito forte da repressão de sentimentos durante muitas vidas e teve que mancar estoicamente aquela pessoa que está entorpecida de sensação, ela acaba aprendendo a reprimir os sentimentos e não admite. Não admite que sente. Ah, não sei se eu sinto, se eu não sinto. Eu não sei o que eu sinto. E aí ela cai, às vezes, em falcatruas, ela cai em sabotagens do meio, porque ela reprime, ela não sabe dizer o não, ela não sabe dizer eu quero, ela não sabe dizer eu penso, eu sinto. Ela não tem coragem de colocar o eu dela para fora. E o ego fica assim, não fala, hein? Você não pode falar. Se você falar, as pessoas vão brigar com você, você vai ficar mal vista nesse meio. Caramba! Com essas repressões, as pessoas levam a muitos problemas psicossomáticos. Que os sentimentos ficam lá dentro, eles existem. Só que eu não admito que eles existam. E a repressão vai fazendo muitos problemas psicossomáticos com isso. Dá problemas de estômago, traz problemas de inchaço, dá problema de gula. As glândulas endócrinas funcionam mal. Isso vai atacar sucessivamente uma série de órgãos do seu organismo. Até a coluna, você fica ali estoica, porque não pode sentir, toda dura. E aí traz as dores também, a nível de musculatura, couraças musculares. Então, essa raiz intencional do mecanismo de defesa é onde a gente vai trabalhar com a conscientização da pessoa. De onde vem? O que você está querendo? É claro que você não vai dizer isso diretamente, porque a pessoa nem sabe. Ela tem que chegar a esse processo. E isso é um processo que não é assim, de a noite para o dia. Eu também não posso tirar essa muleta, porque virou muleta. Eu não posso pegar para a pessoa e tirar essa muleta. Olha só, vai lá, grita para o mundo, bate na cara de todo mundo. Não posso. Porque isso seria o profissional negar a individualidade da pessoa, desrespeitar. Eu não posso desrespeitar aquele caminho daquela pessoa. Ela tem, sim, ela tem, como nós vimos lá no início, ela tem razões que vêm de outros momentos. Então, aquela casquinha que está aparecendo ali, ela não pode ser retalhada, ela tem que ser burilada aos pouquinhos, para que ela vá se desmanchando, se desmanchando, se desmanchando. Ele está falando aqui que realmente atos de caridade verdadeiros podem realmente ter comportamentos verdadeiros. E ele está convidando para fazer uma reflexão sobre as raízes do comportamento. É claro que a gente sabe que ainda somos bons atores gregos. Ainda temos muita coisa que não pensamos. Representamos de forma pensada ou não nossos papéis com as máscaras apropriadas. Às vezes é pensado, às vezes não. Às vezes vem de tanto a gente estar acostumado, já vem muitas vezes de vidas anteriores. Isso. E a sabedoria do universo diz: as disposições e as intenções do coração estão mostrando ali no nosso comportamento.
Não há criatura oculta à sua presença. Isso é o universo. No universo está todo mundo lá, nu e cru. E sempre há aqueles olhos que vão olhar você em determinado momento e você vai ter que prestar contas. Trazendo essa questão do teatro grego, eu quero só trazer uma parte aqui que diz o seguinte, que o teatro grego ele foi uma manifestação artística importante na cultura grega. Serviu de influência, serviu de inspiração até para outros povos, romanos, sobretudo, né? Agora, lembrando que o termo teatro do grego significa local onde se vê, lugar para olhar. Então, eles escondiam o rosto para que ninguém visse atrás quem é que estava ali. Porque no teatro, as pessoas vão para ver o personagem. E aquele personagem não é o ator. O teatro grego era formado de cenários, figurinos, presença de juízes, de júris, apresentavam danças, músicas, mímicas. Para o grego, o teatro representava um grande acontecimento, que aos poucos foi tomando conta da vida social dos habitantes. Qual a origem do teatro grego? Teve início em Atenas, na Grécia, por volta de 550 a.C. Surgiu a partir das celebrações realizadas, sobretudo, para o deus Dionísio, que é o deus do vinho, aquele deus que era da euforia, né? Essa era a divindade da mitologia grega relacionada às festas, à fertilidade, ao vinho. E nas celebrações dionisíacas, que duravam cerca de uma semana, as pessoas bebiam, cantavam e dançavam. Com o passar do tempo, as festividades foram evoluindo em termos de organização e elaboração, até chegar ao que hoje conhecemos como o teatro grego, com enredos, atores, plateia e encenação. Inúmeros festivais de teatro fizeram parte da Grécia Antiga e eram apresentados durante o dia todo. Muitos, inclusive, duravam vários dias. E aqui, vocês veem o desenho de uma arena. Ele era ao ar livre, o teatro grego. Ainda temos universidades que têm, a UERJ tem uma arena, que eles passavam algumas peças lá, que é ao ar livre. Não sei se ainda funciona. Provavelmente não deram continuidade a essas propostas no mundo, mas lá na Grécia ainda existe as ruínas, né, das arenas gregas, né? Mas o interessante é o papel que a máscara mostrava. Teatro, aquele local para olhar, um local onde se vê. Então as pessoas iam para ver, para olhar. E os atores, como não podiam aparecer, eles colocavam a máscara. Então, isso significa que quando eu não quero me mostrar, quando eu não quero que as pessoas vejam o que sou eu, o que é a minha essência, porque eu também não sei qual é, eu desconheço, eu coloco uma máscara. Porque o mundo é um teatro. A minha vida é uma peça. E todo mundo está me vendo. Agora, eu posso representar o que eu mesmo sou. Para que usar máscara? Nós não estamos numa encenação. É claro que eu tenho valores, eu tenho regras, eu tenho a parte social. Eu preciso, de uma certa forma, respeitar as pessoas. E para eu respeitar as pessoas, muitas vezes eu tenho que abrir mão de alguma coisa que eu realmente acredito que seja o melhor. E aí, com isso, eu tenho que usar uma persona. Olha a diferença. O espírito, que tem a alma, que vai vivenciar a Terra,
ele, cada vez que ele encarna, ele ganha uma persona, que significa uma máscara para a minha essência. Mas essa máscara da persona é apenas por quê? Porque eu preciso ter uma personalidade diferente. Hoje eu estou aqui como Regina. Ontem eu não sei se eu era Joaquim ou se eu era Gabriela. Então, a persona é apenas essa personalidade que eu vou viver enquanto Regina, para que o meu espírito aproveite o melhor da minha jornada. E eu preciso conhecer as disposições e as intenções do coração do espírito, que não é a Regina, nem a Gabriela, nem o Joaquim. Ele só modificou de papel a nível de persona. Mas não precisa colocar máscaras, ele precisa se conhecer para não ficar eternamente naquele palco, naquela encenação. Que mais cedo ou mais tarde vai cair. Eles ficavam lá no palco um dia inteiro, às vezes vários dias, porque eles estavam representando outros papéis, que não eles. Mas no dia a dia, você consegue ficar muitos anos representando um papel? Se você está representando um papel, pense nisso hoje, que você agora tem que olhar para a família direto, 24 horas por dia. Com certeza, se você usava máscara na família, ela vai cair. Ou se já não caiu, né? E pelo tempo que a gente tem já, né, de quarentena, com certeza muitas máscaras já caíram. O importante é que no julgamento divino não tem máscara. Não tem máscara. Né? O julgamento divino, ele age os atos em si. Ele tem a intenção dos atos. Então, não é só os atos em si, com as intenções. As intenções que antecedem os atos são julgados pelo julgamento divino. Entretanto, com a bondade, aquela bondade absoluta, verdadeira do universo, que está inscrito na nossa consciência, não castiga. Apenas quer que aprendamos, cresçamos e amadureçamos nesse processo todo de caminhada terrena. Quem é que vai olhar a nossa real intenção? Não temos uma pessoa lá com aquele martelo, pum, 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 vamos dar o veredito. Essa bondade absoluta que a gente fala é a bondade escrita na nossa consciência. Está lá. É o divino que habita em nós, que vai olhar para o nosso comportamento e vai dizer: eu mereço uma nova chance. Eu posso ter uma nova chance. Eu quero ter uma nova chance. Eu quero, eu posso e eu vou ter uma nova chance. Mas quando chega aqui, esquece tudo. E voltamos a usar as máscaras. Então, hoje, a sociedade está encarando as próprias máscaras. Está encarando de frente. Não tem como fugir. Não pode carregar várias máscaras dentro da mesma casa. E as pessoas iriam se desesperar. Imagina, eu vou estar com a mala de máscaras que eu usava lá fora. O que eu estou fazendo com essas máscaras agora? Eu vou ter que abandonar essas máscaras. Hoje, o que está acontecendo? Os fenômenos psicológicos devem ser entendidos e assimilados os seus conteúdos. Aqueles que foram esquecidos, bloqueados, e está na hora de serem trazidos à luz da consciência. Os conteúdos desses fenômenos psicológicos devem ser entendidos e assimilados.
e trazendo a luz da consciência. O que ele diz? Nesse momento, nós precisamos de um mínimo de nitidez interior. Um mínimo de nitidez interior. Por quê? A gente precisa agora ter um esclarecimento de nós mesmos. Ouvir é uma arte. Ouvir sem julgamento é sabedoria. Ouvir com amor é divino. Então, quando a gente traz à luz da consciência aquilo tudo que está bloqueado, que está esquecido, que precisa ser entendido, precisa ser assimilado, a gente está fazendo um processo de reeducação, um processo de renovação, e que precisa desse ouvido atento, com sabedoria. E para isso eu tenho que ouvir com amor. Me ouvir com amor é sábio. Sem julgamento é brilhante. Só a predisposição para me ouvir é o primeiro passo para trazer à luz da consciência esses conteúdos, sem fugir deles, sem dizer senões, sem dizer porquês. Não, simplesmente olhar. É isso, ponto. As culpas não nos devem induzir à autocondenação. Aqueles famosos pecados. Mas é um processo de autoanálise, de reparação, de transformação íntima, como diz todo aquele processo do Código Penal para a vida futura. Eu vou, primeiro, trazer à tona a consciência aquele processo que eu não estava dando conta dele, porque eu estava desconhecido. Aí, primeiro, eu entro no processo de arrependimento. Nesse processo de arrependimento, que eu faço essa autoanálise daquilo que vem à tona, eu vou preparar um caminho de reparação. E aí é que eu entro no processo de realmente transformação, que é aquele processo de encarnação, de expiação daquele caminho. Expiação não significa ter que ter castigo, ser uma coisa censurada por minha consciência, nem uma mortificação. Ai, você vai ter que se autoflagelar. Não. Expiação é o processo de ação da reparação, que eu cheguei à conclusão com o meu arrependimento. Aí eu analisei, vi que realmente eu estava estacionada na minha evolução, eu quis reparar e passei para minha transformação. E nessa transformação, eu quero, posso e vou acontecer. Não tenho medo das provas, eu não tenho medo dos transtornos que eu vou passar, não tenho medo das lutas que eu vou ter que enfrentar. Por isso é um caminho da expiação, porque é um caminho que vai trazer à tona aquilo que no passado eu não quis analisar. Vamos passar por isso aqui, ainda na encarnação. Não vamos deixar chegar lá para o nível da consciência quando eu desencarnar, não. É aqui, agora. Eu posso dizer para mim, eu quero, eu posso, eu vou. E arregaça a manga e começa essa autoanálise. Por que eu estou assim? Por que eu estou frágil agora? Por que eu estou tão dura? Por que eu estou cheia de dor? Eu estou toda tensa? E aí eu começo a trazer à tona aqueles fenômenos para ser entendido, para ser assimilado aquele conteúdo. Se você não conseguir fazer isso sozinha, busque um profissional, mas não se censure, não se castigue.
Não se mortifique. Escute você com amor. Com seu lado divino, que todos temos. Conclusão, olha lá. Viva a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela traz à tona, ela escuta tudo, ela vê tudo, ela traz tudo que está dentro do seu íntimo. Vai valer a pena. Porque você vai realmente dar outro passo, de uma outra direção. Assim, não precisamos mais usar máscaras. Não precisamos mais de usar o caminho que não é mais aquele caminho de pedras. Até as pedras vão se tornar mais macias. Até as paredes vão ganhar brechas. Os tijolos vão ficar mais leves para a sua construção. As máscaras impedem a nossa respiração. As máscaras impedem a nossa essência de brilhar. Até meus olhos, que mostram o espelho da minha alma, ficando atrás das máscaras, eles ficam desconhecidos. Eu não posso mostrar meu brilho. E aí ninguém vai se relacionar com a minha alma, vai se relacionar com o personagem que eu admiti naquele momento. Não deixem que os personagens tomem conta da vida de vocês. Trabalhem com vocês mesmos, com o coração, com o amor que vocês têm dentro de vocês. Lembrem da Madre Teresa, o amor apenas, mais nada. É ele que engrandece a vida da gente. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, encerramos aqui o nosso encontro, trazendo para nosso coração essas reflexões tão importantes para retirarmos de uma vez as máscaras que impedem de nós vivermos, de nós nos relacionarmos autenticamente com esse universo enorme que está à nossa disposição para usufruirmos de tudo que passa de instrumentação na nossa vida. Que estejamos sempre amparados pelo seu manto de luz. Graças a Deus.